caladinhos! Sejam bem-vindos ao nosso encontro, né, híbrido. Exatamente, trabalhando a interpretação textual. Como vocês, né, já analisaram que algumas leituras vocês têm que ter um certo cuidado. Primeiramente, como assim um certo cuidado? Verificar na questão da leitura literal. Pode ser uma notícia de jornal. Ah, muito bem. Que aí você já sabe que que lá a linguagem ela é objetiva, ela é clara. Qual é essa função que tem do gênero notícia, uma notícia no jornal? É passar uma informação. Cada leitor, né, o público leitor que gosta, né, que tem esse hábito de ler jornal, ler notícia, todos terão a mesma interpretação, porque fizeram uma leitura literal, tá? Do jeito que está lá escrito é o que acontece. Ela é informativa, ela é clara e é objetiva. E usando ali a linguagem referencial, certinho? Mas aí, professora, chega num romance, né? Ai, que romance é esse? Pode ser um romance policial, exato. Pode ser um romance de terror, ou aquele romance ficcional. Lá, vamos pegar lá de Iracema. Aí você vai ter aquela outra leitura. Exatamente, a inferencial, o que o autor quis passar ali. Porque você sabe que José de Alencar, nesta obra, Iracema, ele fez uma prosa poética. Eu falei, como assim prosa poética, professora? Porque o livro é em prosa, né? Ele é uma leitura contínua, ele é linear, tem começo, meio e fim, mas também tem aquela questão quando ele vai caracterizando, descrevendo, dando detalhe, né, da personagem Iracema, dando detalhe, descrevendo todos os personagens, como o Martim, né, o povo de Iracema, o povo que fica no litoral, né? Olha aí a comunidade, né? Esse povo, eles são rivais, né? Tem a parte interna e a parte externa do povoamento. Então, aqui na aula 64, nós vamos analisar, né, trechos de obras literárias, certinho? Então, direto para a tela. Leitura e análise de narrativas de trechos de livros literários. Por que é importante a análise de trechos de livros literários? Então, mais um conteúdo para você armazenar no seu HD. Olha aqui, a gente não tá, eu comecei a falar de Iracema, né? Tá aqui, ó, a nossa obra. Por que pegamos Iracema? Porque você já tem um conhecimento da obra, fez parte da primeira unidade, certinho? E você sabe que nós trabalhamos lá no romantismo, né? Que aqui é classificado como romance indianista, certinho? Então, nós temos aqui, a análise de trechos de livros literários é importante porque permite que o leitor, vamos lá, permite que o leitor aprofunde a sua compreensão sobre a obra, o estilo do autor, ó, os personagens, os temas e o contexto histórico e cultural em que o texto foi produzido, certo? Então, esse livro aqui, Iracema, né? Que vocês já sabem. Aí contou a história da Iracema, do envolvimento com quem? Do português com, olha quem? Com a Índia Iracema. E a partir desse envolvimento, surgiu quem? Moacir. Veio um herdeiro aí, né? Aí você sabe, o primeiro cearense. Aí fala a lenda do Ceará. Tudo aqui, ó, aqui dentro desse livro, né? De José de Alencar.
Esse tipo de leitura estimula o pensamento crítico, a sensibilidade estética e a capacidade de interpretação, trabalhando ainda as habilidades essenciais para a formação de leitores mais conscientes e reflexivos. Lembra do nosso clube de leitura? O que vai falar? A questão da miscigenação, não foi isso que foi falado, né? O colonizado e o colonizador. Aí tudo, aí você vai puxando, você faz a leitura, opa, esse daqui lá do século XIX, mas aí o que estava acontecendo, né? Vamos falar assim, o que está acontecendo naquele período? Você tem que fazer a ligação com o contexto histórico, tudo que está acontecendo no mundo e no Brasil, tá bom? Sempre pegando trechinho com a ideia de cada capítulo, de cada parágrafo, tá bom? E vai fazendo sempre uma reflexão. Ao focar em trechos, o leitor consegue observar como os elementos da linguagem, metáforas, ironias, jogo de palavras e entre outros, constrói sentidos e emoções, além de identificar marcas das funções da linguagem, como a função poética, emotiva e metalinguagem. Quando eu pego um texto, vamos lá, vamos pegar uma poesia de Gregório de Matos. Você já tem um conhecimento que Gregório de Matos, ele faz parte do Barroco, né? Lá no Barroco, quais são as características do Barroco? Uma das características. Tem a questão do jogo de palavras, jogo de ideias também. Tem a presença constante de paradoxo, antítese, tudo isso, porque tem aquela questão do bem e do mal, né? Sempre fazendo aquele joguinho, né? Tanto no sermão de Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, quanto nos poemas de Gregório de Matos. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Então, aqui, só para mostrar para vocês essa questão. É uma prosa? É uma prosa. Mas aqui, nesse trechinho, quando ele vai falando, você percebe o quê? A presença dos recursos linguísticos, da questão do uso, né, das figuras de linguagem. Ele vai fazendo assim, da virgem dos lábios de mel, cabelos mais negros que a asa da graúna, mais longo que o seu talhe de palmeira. Então, ao longo, por isso que fala prosa poética, porque aqui a forte presença da função poética da linguagem. O autor vai valorizar o quê? A sonoridade, as imagens sensoriais. Aí você lembra da sinestesia, né? As metáforas, as comparações, para criar um texto carregado de lirismo. Certinho? E é um texto em prosa. E o que mais? Esse trecho também traz, né, também mostra, né, traço do romantismo indianista. Que idealiza a personagem indígena. Lembra lá que os autores, né, tinham que buscar um personagem herói que representasse. Quem que seria o herói? Os povos originários. Então, vamos pegar a Índia Iracema, tá certo? Como símbolo da pureza, da beleza e da terra brasileira. O trecho permite uma análise sobre como Alencar constrói a identidade nacional através da exaltação indígena. Então, essa questão lá, a idealização da mulher, exalta a mulher. Ela é guerreira, ela faz, né, aquele licor que vai fortalecer, que dá visão, tudo isso. Lembra lá que ela guardava o segredo da Jurema? Lembrou? Muito bem, vamos lá. Já aqui, um trechinho do Cortiço, que já faz parte da segunda unidade que nós trabalhamos também com vocês, O Cortiço era
excrescência daquela gente rebaixada e grosseira que ali vivia como estufa de vício. Então, aqui já traz o naturalismo, vai trabalhar o coletivo, não individual, diferente do realismo, tá certo? Quais são as características do naturalismo? Aqui ele não vai, tipo assim, romantizar, né, a mulher. Ela vai mostrar a mulher do jeito que ela é, os personagens como que são, que lá no Cortiço, vocês viram que o meio, né, influenciava. Qual era o meio? Lá o Cortiço. Não chegou o Jerônimo, que é um pai exemplar, um marido exemplar, e de repente houve aquela transformação. Então, daí você já vai percebendo, tá certo? Então, aqui, predomínio da função referencial, em que a linguagem objetiva descreve a realidade de forma crítica e direta. Característica do naturalismo que retrata o ambiente como um fator determinante do comportamento humano, que é o determinismo, certo? Nós também vamos falar aqui, relembrando para vocês, João Romão. João Romão tinha uma obsessão que queria fazer parte de uma sociedade, né? Ele tinha dinheiro, mas ele queria algum carro. Essa questão do status, né? O que ele fez? Ele traiu a sua parceira. Estão lembrando lá? Quem era a parceira dele? A companheira dele era a Bertoleza, certinho? E por quê? Pegou essa economia da Amadinha, lá falou que tinha comprado uma carta de alforria e realmente ele era uma carta falsa. Aí depois viu que ela estava atrapalhando. Opa, eu tenho que dar um fim nessa mulher. O que aconteceu? Lá foi atrás dos antigos donos e entregou a Bertoleza, mas só que a Bertoleza não queria continuar sendo escrava, ela foi e tirou a própria vida. Lembraram? Então, é isso aí. Então, quando você for fazer análise, né, de texto, você tem que lembrar, né, analisar com calma cada contexto, verificar o gênero textual. Opa, se é um fragmento de uma obra literária, aí você vai ver ali, ó, opa, ela faz parte de qual estilo literário, escola literária, movimento literário. O que estava acontecendo nesse período? Ó, lembra das datas, contexto histórico no geral, certinho? Então, vamos lá, amadinho, aqui a nossa mensagem. Não ensino meus alunos, crio a condição para que aprendam, certo? É assim, finalizamos mais uma aula para vocês. Presta atenção nas atividades, no enunciado, cada trechinho que for trabalhado, esse detalhe. Quais são as características do autor? Né? Quais as características desse movimento, no geral? Certinho? Ficamos por aqui. Muito obrigada e até a próxima aula.